Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. E hoje, pessoal, aqui no canal onde a gente fala sobre reconstrução de casamento, reconstrução de família de forma duradoura, harmoniosa, sem correr atrás, sem se humilhar, e sim de uma forma estruturada, cientificamente comprovada, para que você possa, de fato, ter uma nova oportunidade com a sua família, com o seu relacionamento, assim por diante. E hoje nós vamos falar de algo que fica um pouco fora do radar, que são os subestágios que o ex passa durante o contato zero. Isso mesmo, são os subestágios. Então já tem vídeos aqui no meu canal, tem um vídeo no meu canal principalmente que fala sobre os estágios do afastamento. Né? Então a gente tem aqueles 4 grandes estágios. Mas hoje eu vou falar sobre os subestágios, o que acontece nas entrelinhas, os estágios intermediários. Então, a ideia é que eu sei que muitas pessoas, pessoal, quando chega aqui, né, e talvez você tenha isso até hoje, né, porque está chegando agora, ou enfim, e uma das maiores ansiedades e aflições do pessoal é sobre a questão de querer saber o que passa na cabeça do cidadão, da cidadã. O que está acontecendo do lado de lá? É ou não é? Então, pessoal, esse é o ponto, né? Eu quero passar um pouquinho mais, é o que eu falo, não é para nós superanalisarmos, mas já que existe alguma coisa que dá para a gente entender, isso vai ajudar você, muitas vezes, a simplesmente diminuir um pouco a ansiedade e entender que, de fato, você tem que tomar atenção à única pessoa que importa hoje na sua vida, que é você mesmo. Então, qual que é a ideia? A ideia hoje, pessoal, não é que você entre num estágio de superanálise, como eu sempre falo. Você ficar superanalisando as situações, ela é, na verdade, extremamente destrutiva na sua vida. Tá? Porque isso cria ansiedade e faz você criar um hábito, faz você criar uma característica de você ficar procurando sinais. Então já fica aqui, de certa forma, orientada para você tomar cuidado. Porque é o seguinte, não caia na armadilha de você ficar se super analisando ou procurando sinais para que você possa ter alguma resposta que eu garanto para vocês. A resposta não está lá aonde você está querendo, que é nesses subsinais, né? Subestágios, ou esses pequenos sinais. Beleza? Então, nós vamos conversar sobre isso para que a gente possa ter aí uma clareza maior sobre essa situação. Então, pessoal, subestágios. Primeiro de tudo, temos que lembrar rapidamente quais são os 4 grandes estágios, que eu não vou entrar em detalhes, mas para você saber o que são esses estágios intermediários que nós vamos falar, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os 4 grandes estágios? Alguém lembra? O primeiro é o alívio. Depois, não é a dúvida, é a curiosidade, tá? Primeiro alívio, depois é a curiosidade, aí vem a preocupação, ó, alívio, curiosidade, preocupação e medo. Esses são os estágios principais. Se você quiser saber o que acontece nesses estágios, procura o meu vídeo aqui no canal, estágios que o ex passa, Luciano Castro, tal, você vai passar e vai verificar aí no YouTube, no canal, você vai achar mais fácil. Beleza? Então, preste atenção que nós vamos falar dos subsinais. Mas, Luciano, o que acontece? Esse é o grande ponto, porque entre o estágio, por exemplo, do alívio para a preocupação, acontecem algumas coisas. E aí, uma das primeiras perguntas que eu já vi fazendo aqui para mim, que o pessoal fala, é o seguinte: Luciano, quanto tempo leva cada estágio? Galera, olha bem para mim, vou falar uma coisa bem real para vocês. Não existe essa fórmula. Se alguém passar para você, ó, o estágio de alívio vai durar 45 dias. Não existe isso.
Você ficar procurando isso, você já vai ter um problema. A questão é, varia. Tem alguns que são bem mais longos que outros, então não tem como chegar para você e falar que é um tempo assim, mas mais ou menos, Luciano, mais ou menos, média. Depende. Por exemplo, se a pessoa está no estágio do alívio e você fica fazendo um monte de coisa errada e vai de cima e fica sufocando, etc e tal, você mantém essa pessoa no estágio de alívio, por exemplo, por muito mais tempo, porque ela está se sentindo realmente aliviada de estar longe de você. Entende, pessoal? Então, não persiga isso. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo e na linha do tempo, naturalmente, você vai perceber o que está acontecendo. Então, pessoal, olha lá. O que acontece, o primeiro subprocesso aí, subestágio. Acontece entre o alívio e a curiosidade, que é um estágio chamado de dúvida. Ele tem uma dúvida, mas não é uma dúvida sobre o que ele fez, é uma dúvida sobre você. Ele ou ela não acredita em nada que possa vir sobre você. Ele duvida de você. Então, ele não acredita que você pode seguir a sua vida adiante. Ele não acredita ou ela não acredita que você possa mudar como pessoa. Ele não acredita em nada que vem de você. Ele não acha que você vai ser menos ciumento, menos controlador, que vai dar atenção, não vai dar atenção, que você vai ser a pessoa mais extraordinária. Entende? Ele não consegue. Então, essa dúvida está muito enraizada e é um subestágio, é algo intermediário que a pessoa sente nesse processo. Entende? E, na verdade, ela ainda tem uma característica interessante, porque quando ela fala que ela duvida, quando eu falo para você assim, ela está duvidando de você, ela duvida das possibilidades que possam vir depois do processo da separação. Então, foi o que eu falei. Primeiro, ela duvida que você vai seguir em frente. Então, ele acredita, ou ela acredita, que você vai estar rodeando ele ou vai estar esperando ele ou ela o tempo todo. Então, tipo assim, eternamente, como eu já falei, vou falar mais algumas vezes aqui hoje, inclusive. Então, ele acha que você não vai conseguir seguir em frente. Entende? Ele não acredita que você vai conseguir mudar. E esse é um ponto que é bem curioso, pessoal. Porque a galera, eles acham, exatamente porque ele acredita que você não pode mudar, que ele não te dá uma chance. Tá fazendo sentido, pessoal? Beleza? E aí o que acontece? Que você vai estar rodeando. E isso, presta atenção, quando ele está nesse estágio, nesse subestágio, nesse estágio intermediário, de estar duvidando de você, isso dá uma vantagem muito grande para eles. Como assim? Como que dá uma vantagem muito grande para eles? Dá uma vantagem, pois não precisam se preocupar naquele momento com vocês. Não precisa se preocupar se você vai seguir ou não vai seguir, porque ele tem certeza. Ou seja, ele tem certeza que você não é capaz de seguir e nem de mudar. Então, ele duvida de você. E aí acontece que ele tem uma vantagem sobre você nesse momento. Então, ele tem ou ela tem uma característica que entende que você é um plano de backup, você é um backup dele, um plano B, uma apólice de seguros, como eu gosto de dizer. Então, eles não precisam experimentar essa dor da separação, eles não precisam se preocupar. E nessa fase do alívio, que ele está curtindo, ou ela curtindo a solteirice, que acaba arranjando os rebotes da vida, aí às vezes entra em limerência, né? Porque ele está aliviado, ele está super bem. Ela está super bem. E aí o que acontece, pessoal? Presta atenção no que eu estou falando. Quando essa pessoa está nesse estágio, é um estágio que a própria pessoa se alimenta. Ela conta essa história para ela. Então, ela passa a se confortar nesse pensamento que ela cria, que você não é capaz de seguir, que você não vai mudar, que é a melhor decisão que ele fez, que ele tem que... Nossa, que alívio! Então, não existe risco dele se arrepender. E então, ele se conforta, ou ela se conforta, nesse processo que você está vivendo.
Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido? Sim ou não? Então, aonde começa a quebra do processo? É no contato zero. Se você aplica de forma adequada e trabalha principalmente a sua situação emocional. Quando você começa a fazer o contato zero de verdade, não estou falando contato zero de ignorar e assim por diante. É uma situação que a pessoa percebe que você não está mais ali disponível. E isso daí começa a quebrar um sentimento dentro dele. E aí vai passar para o segundo estágio intermediário. Qual que é o segundo estágio intermediário que a pessoa vai passar? O subestágio. Essas pessoas vão, ou seja, o ex ou a ex, vão procurar grupos de apoio. Quem são os grupos de apoio? Amigos, familiares. Sim ou não, pessoal? E nessa hora, eles querem buscar os grupos de apoio que pensam como eles. São aquelas pessoas que pensam como eles e querem o quê? Uma validação do que eles estão vivendo. Então, o que vai acontecer? Pessoas que encorajam, é isso mesmo. Ela não estava te dando o valor que você merece. Você viu que não estava dando certo, tem mais é que ser feliz mesmo. Você fez uma decisão correta. E nessa hora, ele vai buscando grupos de apoio para poder validar essa pessoa se sentir um pouco melhor. Para ela não cair no problema da dúvida. Mas você vê que quando ela procura o grupo de apoio, é que ela começa a ter um certo buraco emocional, um vazio. E nessa hora, ela começa a procurar os grupos de apoio. E por que eles procuram esse grupo de apoio? Como eu falei para vocês, porque eles têm medo de estar fazendo uma besteira. Então, eles precisam que alguém vá lá e valide. Vai lá e valide. É isso aí. Você tem que fazer isso mesmo. Certeza que você vai encontrar alguém mais forte, alguém melhor. Ah, mas não se culpe, porque se você passou por isso é porque a pessoa também não entregou o que tinha que entregar. A responsabilidade, e blá, 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 blá. E aí vai ficar alimentando o processo. E lembre-se, essa pessoa vai buscar os grupos de apoio que vão ajudá-la a superar. Isso é um agravante? De certa forma, sim, de certa forma, não. Por que um agravante? Porque isso vai dar força para ele continuar com a decisão. E costuma atrasar um pouco o processo. Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido? Sim ou não? Beleza? E o que a gente tem que prestar atenção, pessoal, é o seguinte, ó. Os grupos de apoio vão validar. Vão falar que tem que sair fora. Vão falar que, de fato, né, o melhor é ele ou ela sair da relação. Pessoal, isso aqui é 100%? O que eu falo aqui são os comportamentos mais padrões. Existem exceções, como sempre, né? Existem exceções, ok? Tem gente que não vai procurar, etc e tal, tá tudo certo. E nessa hora, pessoal, de fato, a pessoa vai querer sustentar a decisão que ela tomou naquele momento. Só que tem um negócio que eles não contam, que é o seguinte: a verdade sempre vence. E a transformação, quando ela é profunda, sua transformação, né? A sua transformação. Quando a sua transformação é profunda e consistente, ela quebra todos os padrões e olhares das pessoas. Mesmo aqueles que estavam dizendo que você não merecia mais ele ou não merecia mais ela, com base nos seus resultados, é tão forte que mesmo ele escutando isso, ou ela escutando isso da base de apoio dele, lá da rede de apoio, ele começa a ficar em dúvida.
E aí vai aparecer outros estágios no processo. Que é o seguinte, olha que interessante. Pessoal, acompanha o que eu estou falando. Acompanha o que eu estou falando, que é uma sequência. Que é uma sequência o que vai acontecendo. A sua mudança, mesmo a pessoa buscando a rede de apoio, a sua mudança sendo consistente, começa a gerar incertezas e inseguranças, ok? Que é o estágio lá de começar a ficar curioso, curiosa com você e já entrar no nível da preocupação. Nessa hora, as pessoas, os ex, começam, de certa forma, a querer meio que perseguir, stalkear. É muito comum você ver pessoas vindo aqui falando assim, Luciano, meu ex não para de ver meus stories. Acompanha tudo que eu faço. É o primeiro a ver alguma coisa que eu posto. Ou sempre tem amigos dele ou dela olhando o que eu faço, familiares e assim por diante. Isso é ruim porque você também está stalkeando para saber quem é que está seguindo você. Mas vamos pensar nesse sentido para você entender a cabeça dele ou dela. E ele começa a ficar o quê? Fala, Aí fazem coisas que você vê que ele está te seguindo. Querem entender o que você está fazendo. O que está ou não. Se você está ou não seguindo, o que você está ou não fazendo. E aí acontece um fenômeno nesse momento. Não é sempre, mas muitas vezes acontece um fenômeno nessa hora. Sabe o que acontece? A pessoa te bloqueia. Você fala, rapaz, eu não fiz nada. Por que está me bloqueando? Quem está passando por isso? Gente, isso é muito louco. É muito doido, de verdade. O cara vai lá, ou a mulher vai lá e bloqueia. Você fala, gente, mas... Não... Aí, existem algumas armadilhas que eu preciso que vocês estejam atentos, tá? Porque nessa hora que a pessoa bloqueia, você pode achar que está fazendo tudo errado. E você começa a ficar descontrolado. E aí começa a stalkear e assim vai. Então, cuidado, tá? Não tem nada de errado. Deixa a pessoa lá ficar na loucura dela que tá tudo certo. Tudo bem? Então, pessoal, quando você não está esperando, porque você começa a seguir sua vida. Gente, olha a sequência, presta atenção na lógica, porque isso é um certo padrão. Foi o que eu falei. É 100%? Não, mas é um certo padrão. Que é o seguinte, a pessoa está lá atrás, tá certo? No primeiro momento lá, qual que é o primeiro momento? Ela duvida que você vai seguir. Aí eles começam a ver que você está no contato zero, ficam inseguros, procura uma rede de apoio. Mas não está sendo suficiente. Aí ele vai lá e vai stalkear, vai perseguir você, vai dar aquela, né, enxerida lá na tua rede social, ou alguém vai fazer isso por você. E nessa hora, eles percebem que você não está mais esperando ele ou ela para sempre, permanentemente. Como eles acreditavam lá atrás, inclusive no processo do alívio. Naquele momento, você começa a quebrar o padrão. E aí, meus amigos e minhas amigas, vai chegar um quarto estágio intermediário, que é entre a preocupação ali, começa na preocupação, já migrando para o medo. Qual que é? Aqui é perigoso, pessoal. Aí é perigoso, presta atenção. O quarto estágio intermediário é quando ele ou ela começa a jogar iscas para você, propositalmente. Vocês entendem, pessoal? Que tipo de iscas, Luciano? Aqui é um perigo. É nessa hora que a pessoa solta alguma coisa, às vezes, que está com saudade, que sonhou com você,
que às vezes pensa em alguma coisa, mas não sabe se é a hora. Às vezes te procura para ter sexo. Te chama para sair, joga um verde total. É nessa hora que ele ou ela fazem isso, sabe por quê? Porque eles querem ver o quanto eles ainda têm controle sobre você. Isso não é racional, presta atenção. A pessoa não acorda naquele dia pensando assim, hoje eu vou soltar uma isca para a Jaqueline. Hoje eu vou ver o que está acontecendo. É uma necessidade. Ela começa a ter que dar movimentos para ver se você cai. Para ver se você cai. E vou falar, muita gente já caiu nessas iscas. Quem aqui já caiu em isca? Inclusive de ir para a cama com a pessoa. Ele ou ela, não importa, né? Gente, é muito comum. É muito comum. É nessa hora que a pessoa toma um tombo. E sabe o que é pior? Por que é armadilha? Porque nessa hora que você pega a isca, você morde a isca dele ou dela, você devolve o poder porque você não soube administrar a tal da volta lenta, você não soube o seu valor ainda, você não sabe se posicionar e você se deslumbra, fica eufórico ou eufórica com aquela possibilidade. E aí acontece a pior coisa, né? Você tem algo muito legal e a pessoa logo na sequência começa a ficar fria de novo e aí começa a te controlar ali no quente e frio. Começa a controlar você no quente e frio. Porque nesse momento você perdeu o controle. Você entregou algo. Mas fiquem tranquilos. Porque isso não é o fim. Pelo contrário. Porque a pessoa não vai embora quando ela faz isso. Galera, presta atenção. Se você caiu na isca, primeiro, não se culpe. Porque você não fez por mal, ninguém faz por mal. Muitas vezes a pessoa é extremamente convincente. E não estou falando só de sexo, não, tá, pessoal? Então, a pessoa fala, sexo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é, às vezes a gente acaba caindo, às vezes acaba se iludindo um pouco, mas não se preocupe, um passinho para trás, porque esse momento é o momento do estágio que a pessoa também está passando, porque ela tem dúvida. A pessoa que superou, não quer nem olhar mais na sua cara, ela não vai vir atrás jogar isca para você. Não vai fazer isso. Então, Luciano, mas ela não jogou nada para mim, então quer dizer que ela já me esqueceu? Não, estou falando que quando isso acontece, existe um processo ainda pela frente. Se você, por algum motivo, vacilou, deu aquela derrapada, tranquilo, segura a onda, se perdoa, porque dá uma raiva danada, a gente fica com uma raiva da gente. Fala, meu, como eu sou burro, cara. Como eu sou burro, devia ter feito isso. Não, não se agrida. Não se agrida. Ok? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Dá um passinho para trás e volta para o contato zero e tá tudo bem. E aí você não reage ao quente e frio. Se você fizer tudo direitinho e nessa hora você não caiu na armadilha, não pegou a isca, ele está te stalkeando e você não reage, não entrega nada, eles vão para o grupo de apoio, mesmo todo mundo falando para ele ou para ela que tem que te superar, que existem coisas melhores por aí, ele percebe que a sua mudança é extraordinária, é incrível, é grande. E é consistente. Tudo que você está fazendo é algo totalmente disruptivo, que a pessoa fala, cara, não estou conhecendo essa pessoa, realmente ela está diferente. Como aconteceu, inclusive, até com uma das alunas do método lá, ela postou. O ex lá dela mandou uma mensagem para ela e falou o quê? Olha, verdadeiramente impressionante a sua transformação, é notável, todo mundo comenta, não dá para negar o quanto você está diferente. Cara, é inquestionável.
Quando você muda de verdade, é inquestionável. E aí, pessoal, escreve o que eu estou falando. Vai chegar no quinto estágio, subestágio, que é quando entra no período da preocupação e começa a migrar para o medo. Nessa hora, se você não reagiu, se você manteve tudo na linha, fez a transformação que eu mostrei lá na jornada da fortaleza emocional, que eu explico lá sobre a transformação de uma reprogramação do seu subconsciente. Não é dar uma melhoradinha, é fazer algo realmente extraordinário. Essa pessoa vai chegar no quinto estágio intermediário, que é o que está beirando o medo lá, que é o que a gente pode chamar de o momento da verdade, a hora da verdade. Como você não está fazendo nada, está sabendo se posicionar, sabe o seu valor, está evoluindo, ele joga isso, e você não pega, etc e tal, nisso ele começa a perceber, cara, eu acho que agora eu vou perder, e nessa hora a pessoa vai ter que fazer um movimento. É nessa hora que a pessoa vai ter que verdadeiramente começar a se posicionar. E aí que a gente começa a ver as mágicas acontecerem. Entende, pessoal? Luciano, isso acontece muito mais do que você imagina. Luciano, eu não acredito nisso. É um direito seu. Eu não estou aqui para te convencer. Estou aqui para relatar o que eu vejo. Relatar o que eu estudo. E para trazer esperança para aqueles lugares onde a pessoa se engana que nada vai funcionar, que não é mais possível. Galera, eu falei ontem até na live, muitas pessoas estão desistindo da evolução, estão desistindo do casamento, porque fala assim, Luciano, já estou há 10 meses separado, estou há 11 meses separados, e a pessoa superou completamente. Isso é o que você acredita e o que você vê hoje. Primeiro que você não sabe o dia de amanhã, nem o que Deus está preparando na vida dessa pessoa. E nem na sua. Quando você abre mão disso, você abre mão de algo que pode ser surpreendente para você lá na frente. Mas essa é uma decisão que você vai ter que tomar. A fé e o acreditar vai muito além. Vai muito além do que você pode ver. Entende, pessoal? Então, assim, o que acontece é, Luciano, será que é possível voltar no meu caso? Já está totalmente superado, a gente tem 11 anos de história, 15 anos de história, temos 25 anos, e, poxa, não tem sinal nenhum, etc e tal. Foca em você. Gente, olha, várias pessoas falaram para mim assim, Luciano, o meu caso é impossível. Eu falo, me convença. Ele já casou com outra, já vi voltar. Ele engravidou rebote, já vi voltar. Ela engravidou do rebote, já vi voltar. Mas era litigioso, já vi voltar. Litigioso concluído, já vi voltar. Litigioso do processo, já vi voltar. Ele falou que não é mais, já vi voltar. Já passou 20 anos, já vi voltar. Me fala alguma coisa que eu não vi. No mínimo vai ser similar. Então, pessoal, quando a gente fala que é o fim, vai ser o fim se você decidir. Se um dia você decidir, verdadeiramente, aí é 100% de certeza. Até então, você sempre vai estar com possibilidades na mão. Então, pessoal, nós temos que estar atento ao que está acontecendo à nossa volta e coisas que são acima do que os nossos olhos humanos, muitas vezes, são capazes de enxergar, gente. Pessoal, eu não vou nunca desistir aqui. Eu nunca vou falar para você desistir. Luciano, você acha que vale a pena continuar? Acho. Mas você não conhece minha história, me conta.
Se tiver um dia uma oportunidade, me conta e eu vou falar para você que provavelmente precisa continuar. Não estou falando que você tem que reconstruir relacionamentos abusivos, violentos. Eu nunca defendi a reconstrução de nada que seja um atentado a qualquer tipo de coisa que seja, físico ou psicológico, mental, emocional, qualquer coisa. Não é isso. Mas o que eu garanto é que quando você sabe o desenvolvimento que você tem sobre você, você não corre o risco de entrar em armadilhas psicológicas como essas. Entende, pessoal? Então, assim, eventualmente eu pego as histórias e eu recebo, assim, sem brincadeira, milhares de histórias. Assim, muitas mesmo. E aí é lógico que a gente dá atenção para aquilo que eventualmente, e às vezes é aleatório, eu digo que Deus direciona. Não dá para a gente ver tudo, né? Vamos ver aqui, vai. Só por causa disso, vamos pegar duas aqui. A Beatriz, vamos pegar aqui, ó. Beatriz. Depois de eu ter insistido por 9 meses para o meu ex voltar, quanto tempo tenho que ficar de contato zero? E devo postar fotos minhas na academia, no contato zero, ou sumir das redes sociais? Então, olha só, pessoal, isso aqui é um ponto interessante que eu vou até já desmistificar, que é uma pergunta de muita gente, né? Ah, eu estou fazendo tudo errado por muito tempo. Quanto tempo fico de contato zero? O tempo de contato zero, o que manda é a neutralidade das emoções suas em relação à sua evolução e da pessoa que estiver envolvida. Então, não é um tempo, de dias. É no mínimo 30 dias para você poder, de fato, passar por um processo de abstinência, você e ele. No mínimo 30 dias. Mas o tempo que você vai ficar vai depender da neutralidade das emoções. Nesse período, se você fez muita coisa de postar, eu falaria para você, fica um tempinho aí, umas 2 semanas aí desaparecida, depois você volta com a tua vida normal. Só que você não tem que postar nada porque você tem que mostrar para o outro. Você vai fazer porque é a tua vida. Se você não tem hábito, tu não posta. Só vai postar para o outro ver, você vai ficar desesperado para saber se ele viu ou não viu a sua postagem. Isso vai te fazer mal ou não bem. Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Entende, pessoal? Minha dúvida é o seguinte, quase 4 meses largados. Estamos separados por 3.000 quilômetros. Tentei contato zero 3 vezes e sempre faço caca. Quando isso acontece, tenho que recomeçar o contato zero? Com certeza. Toda vez que você fura o contato zero, você volta para trás. Você começa de novo. Só que tem um detalhe. Todas as vezes que você erra e volta, você vai ficando cada vez mais longo o seu contato zero, porque a pessoa passa o quê? A não acreditar. Começa a se acostumar com o contato zero. Aí vai ter que ser longo o suficiente para quebrar um padrão. Então, a próxima vez que você falar, vou fazer besteira, você lembra, caramba, o próximo contato zero vai ter que ser 90 dias. Ou 4 meses, porque eu estou fazendo direto, eu sumo, olha só, eu faço contato zero, 20 dias aí eu apareço. Aí faço ruim. Aí eu falo, ai meu Deus, errei. Aí eu faço contato zero, 50 dias, ou 30 dias, aí eu apareço. Aí eu faço contato zero, 25 dias eu apareço. Todas as que eu apareço eu faço coisa ruim. Ele fala assim, a hora que der 40 dias, 30 dias, no máximo ela vai aparecer de novo. Aí você, o que você fez? Você treinou ele te esperar. Aí você danou-se. Ou seja, todas as vezes que você erra o processo, você vai ter que voltar para trás algumas casinhas no tabuleiro, e isso vai fazer você demandar mais tempo. E é por isso que eu falo que quando você aprende o caminho verdadeiro de poder desenvolver e não errar porque o seu emocional não te sabota mais, o tempo de reconstrução vai ser o menor possível. Todas as vezes que vocês patinam e dão tranco nesse processo, o processo vai ficar cada vez mais longo. Aí fala, pô, Luciano, o meu processo está demorando muito. Tem gente que está 4 anos fazendo coisa errada e não consegue ter chance. Quando começa a fazer as coisas certas, começa, de fato, ter as possibilidades e começa, de fato, a ter as chances de volta. Mas aí demora um pouco mais. Isso não quer dizer que a sua transformação muda.
que a sua transformação demora. A sua transformação vai ser muito rápido, mas a percepção da pessoa passa a demorar mais. Por quê? Porque você insistiu em tentar mudar e não conseguir. E ela vai perdendo cada vez mais a confiança que você pode mudar. Essa aqui é clássica, pessoal. Essa aqui é clássica, olha lá. Meu marido falou para mim que não me ama mais. O que fazer numa situação dessa? Galera, quando a pessoa fala que não ama mais, ele provavelmente está passando pelos primeiros estágios da separação, que é o alívio. O que fazer numa situação dessa? Cara, você tem que olhar para você e fazer essa pessoa se arrepender pela mudança que você tem na sua vida. Como está a sua vida? As pessoas esquecem de cuidar delas mesmas, pelo amor de Deus. A pessoa vai voltar para você porque ela vai voltar a ter esperança que o futuro pode ser incrível ao seu lado. Só que está todo mundo, na maioria das vezes, desesperado em querer mostrar para a pessoa que vai mudar. Não, ela vai voltar quando você já mudou. Quando você convence ela pelos seus resultados. Coloca aí no chat. A pessoa volta pelos meus novos resultados, não pelo que eu falo. As pessoas não acreditam no que a gente fala. Não acreditam no que a gente diz. Elas acreditam no que nós fazemos e colhemos de resultado. A mágica acontece com os meus resultados primeiro, para depois você ter o resultado que você quer. Não adianta, galera. Não adianta. Se vocês não entenderem isso, a Renata falou, esse estágio de alívio pode durar 9 meses? Pode durar, na verdade, ele não está mais no estágio, provavelmente, de alívio. Ele está no estágio de curtição e se você estiver fazendo coisa errada ou não estiver evoluindo, não estiver gerando dúvida pelo seu emocional. E, galera, quando eu falo transformação emocional, eu vou muito além de você cuidar de traumas. Muito além. Não estou falando terapia é maravilhoso, tudo isso é muito bom, mas eu estou falando de uma mudança radical quando você começa a gerar novas atitudes. Para você gerar novas atitudes, novas ações, gerar novos resultados, você tem que mudar os estados emocionais. E os estados emocionais não é só você tratar do que é de trauma do passado, é você ressignificar e fazer um Ctrl-Alt-Del, como a gente fala no computador, né? Resetar o seu sistema emocional para instalar coisas que são construtivas, para que você comece a prosperar, evoluir, mesmo sem fazer força. Parar de achar que para ter uma vida melhor tem que sofrer. E você vai encarar, inclusive, o desconforto de uma forma natural. O que a gente sempre diz, você tem que encontrar o conforto no desconfortável. Entende, pessoal? Como que faz isso? Quando você se acostuma com a evolução e sabe o poder que você tem para poder desenvolver. Como que a pessoa vai ver as suas mudanças? Galera, deixa eu te falar uma coisa para você. Galera, deixa eu falar uma coisa. Você não precisa mostrar as mudanças. Você é a mudança. As mudanças que você tem, quando elas são profundas e verdadeiras, o universo sente a sua mudança. A pessoa sente a energia do outro lado. Eu não estou falando nada místico aqui, não. As pessoas chegam do seu lado, elas percebem, elas sentem que você está diferente. Muitos, inclusive, não conseguem perceber ou explicar o que está acontecendo de diferente em você. Ela só fala assim, eu não sei o que é, só quero te dizer que eu quero te falar que você está mudada, você está parecendo outra pessoa, eu não sei direito o que é, mas é para melhor, está muito legal. Ela não sabe explicar racionalmente. Quando você entende isso, é absurdo, gente, é absurdo. É absurdo, assim, não...
É difícil eu falar para vocês. Se vocês pudessem ver o que eu vejo, sentir o que eu sinto e vivenciar o que eu vivencio, inclusive ajudando as pessoas, vocês não iam duvidar do caso de vocês. Você não tem que se preocupar. Presta atenção numa coisa. Tem gente aqui me perguntando qual é o estágio que ele está. Eu quero saber o estágio que ele está. Deixa eu falar uma coisa para você. Dane-se o estágio que ele está. Isso aqui é só para você entender que existe um processo que também está acontecendo do outro lado. Mas você saber ou não saber o estágio que ele está não muda nada. Porque é o seu comportamento, a sua atitude, que vai fazer essa pessoa entrar em qualquer um dos estágios até o momento que ela tiver medo e querer voltar atrás. Não interessa o estágio da pessoa. Interessa o estágio que você está na sua vida. Não interessa. Para de querer entender o que está acontecendo do outro lado. Você está gastando uma energia e jogando no ralo algo que pode ser muito útil para você. E você vai perder a chance que você tem. De verdade, galera, estou falando de coração. A mudança vai... assim, a mudança ela é tão forte. E as pessoas, elas ficam perdidas porque elas não sabem mudar. Elas querem a pessoa para sentir a mudança, ao invés de mudar para ter a pessoa. Elas querem a pessoa para ser feliz, ao invés de ser feliz para ter a pessoa. Elas querem ter a pessoa para parar o sofrimento, ao invés de parar o sofrimento para ter a pessoa. Elas querem ter a pessoa para passar a ter planos. Você precisa de planos na sua vida para poder voltar a ter a pessoa, porque isso gera admiração. Isso gera um ponto de a pessoa olhar e falar que você é uma pessoa dedicada, determinada. E isso é magnético. Beleza? Você não pode parar a sua vida por causa do outro. Eu até fiz uma brincadeira esses dias com uma das alunas, clientes e tal. Eu falei assim, sabe qual é o problema? É como se você estivesse olhando para o muro. Aonde o muro é o muro que o seu ex hoje colocou entre você e ele. E quanto mais você olha para o muro, mais esse muro fica forte. Quanto mais você stalkeia, mais você olha, quanto mais obcecado você está, querendo saber o que aconteceu, que estágio ele está, que sinal é esse, será que olhou para o meu coisa? Você está olhando para o muro. Só que você esquece de viver algo que está nas suas costas, que é um universo de possibilidades. E quando você passa a viver, gerar resultados, quando você menos percebe, você olha para trás, cadê o muro? Você derrubou o muro pelo fato de você não dar atenção naquele momento. Eu não estou falando de ignorar nem nada. Mas você passou a olhar para quem importa, se valorizar. E você vai derrubar essas barreiras. Só que lembre-se, não é no seu tempo. Tem coisas que você vai ter que trabalhar o quê? A paciência. Aliás, se você é uma pessoa que fala assim, não dá mais, não acontece nada, e não sei o quê, já faz 10 meses, eu vou largar tudo. De repente, Deus está te dizendo o seguinte, olha, é exatamente a sua falta de paciência que faz você ser uma pessoa controladora, que fez a pessoa ir embora, e eu vou te provocar até você desenvolver a habilidade que você precisa para ter de volta o que você tanto quer. E enquanto você não, lembra que eu falei ontem? Enquanto você não provar que evoluiu, você não vai ter os resultados que você gostaria. Não é no seu tempo. Isso é coisa de gente mimada. Isso é coisa de gente infantil. Nós temos essa característica. Quando eu falo isso, não estou xingando você, não estou te julgando, mas nós somos criancinhas perto da sabedoria que Deus tem para nós. É como você, pai ou mãe, que tem conhecimento e vai falar para o filho, não, agora não, mas pai, eu quero chamar os amiguinhos, eu quero eles aqui perto de mim, hoje não, e ele vai ficar bravo, vai ficar revoltado, vai brigar com você, vai jogar as coisas longe, mas você sabe no fundo que é o melhor para ele naquele momento. Só que quando a gente trata de coisas da vida,
A gente questiona as decisões, a gente não confia. Mesmo sendo adulto, nós não conseguimos confiar no que está por vir. Alguém falou aqui assim, ó, me dê paciência, meu Deus. Josemar, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um filme que você já deve ter assistido chamado Todo-Poderoso, mas é o 2. E tem uma frase, tem um trecho do filme que o Morgan Freeman, ele passa por Deus, né? Ele faz o papel, representa Deus. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, se você pedir a Deus paciência, ele te dá paciência ou te dá a oportunidade de ser paciente? Se você pede a Deus por coragem, ele te dá coragem ou a oportunidade de você ser corajoso? Se você está pedindo paciência, você já está no processo de desenvolver a paciência. Então não adianta você pedir uma coisa que ele te colocou no processo para te dar exatamente o que você precisa. Então aprenda a evoluir com o problema. O problema é o que vai te trazer a solução. O problema é a solução. O problema é a solução. Escreve isso aí para você não esquecer mais. Lembre-se, é no tempo de Deus. Mas ele não vai fazer a sua parte. Se o tempo de Deus correr, mas você não provar que está preparado, esse tempo vai ficando cada vez mais longe. Porque o tempo não é que tem um tempo certo que ele vai fazer acontecer. Ele está esperando você estar preparado para fazer a coisa acontecer. Ele permite os problemas para que você possa evoluir e aí a coisa vai acontecer. O tempo de Deus requer resultados. Senta o dedo nesse coraçãozinho, senta o dedo no curtida, sai de cima do muro, ou gosta ou não gosta, mas não deixe de se posicionar se o conteúdo está te ajudando ou não. Beleza? Isso sempre vai ajudar mais e mais pessoas de forma até mesmo anônima. Galera, beijo no coração, fique com Deus e a gente se vê amanhã na nossa próxima live. Valeu, galera!